Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Gil Baiano que realize a leitura de versículo da Bíblia. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, por favor, sinalizem positivamente. Está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Célio Galeski, que realize a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras. Expediente de 18/5/2020, ofício 14/2020 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, em resposta ao requerimento 333/2020, de autoria de toda a edilidade. Ofício 15/2020 do PROCON de Canoinhas, em resposta ao requerimento 390/2020, de autoria de toda a edilidade. Projeto de lei 30/2020, que concede alvará provisório de táxi, de autoria da vereadora Norma Pereira. Projeto de lei 31/2020, que denomina servidão Jovino Pereira, de autoria do vereador Vilmar Sudoski. Ofício 170/2020, do Executivo encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei 32/2020, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Projeto de lei 33/2020, que institui o mês Maio Laranja, dedicado ao combate ao abuso e à exploração sexual em crianças e adolescentes, de autoria do Edil Paulinho Basílio. Ofício 171/2019, do Gabinete do Prefeito, encaminhando o projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei 34/2020, que autoriza o município a firmar convênio para repassar os valores oriundos de emenda parlamentar ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Abre crédito adicional através do excesso da arrecadação e adota outras providências. Há também duas indicações. Indicação 57/2020, de autoria do Edil Paulinho Basílio, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, secretário municipal de obras, para que seja realizado o conserto de um bueiro na rua Bernardo Ousen, na frente do Colégio Santa Cruz, próximo ao abrigo de ônibus. Indicação 58/2020, de autoria do Edil Gil Baiano, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Anderson Luiz Melo, responsável pelo DETRACAN, para que seja ampliada a lombada na Avenida Senador Ivo de Aquino, em frente à empresa Fricasa. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, primeiro secretário, vereador Célio Galeski. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Passo a palavra ao vereador Gil Baiano. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, amigos que nos acompanham pela internet, uma boa noite a todos. Senhor presidente, eu nunca fui a favor muito desses negócios de lombada. Portanto, a nossa cidade há uma festa de lombada. Eu nunca vi tanta lombada quanto tem na nossa cidade. Aquele ditado, um mal necessário. Só que tem muitos lugares que a gente vê que não há necessidade de ter uma lombada, né? Mas, enfim. E hoje eu venho solicitando a ampliação de uma lombada. Então, no passado, havia uma lombada ali na Senador Ivo de Aquino, bem no meio da subida, onde causava muito transtorno para os nossos, principalmente, agricultores, que transportam sua safra, e com os caminhões no meio da subida ali,
aquela lombada atrapalhando. O governo anterior, Beto Faria, atendendo a solicitação feita pela comunidade e apresentada por esse vereador, mandou que fosse retirada aquela lombada e com a proposta de ser instalada esta lombada em frente à empresa Fricasa, aonde é um fluxo de veículos e pessoas da empresa e quem mora ali na rua Maria Matilde Fulk, ali em torno ali, para amenizar a velocidade ali, diminuir a velocidade dos condutores de veículos. Então foi confeccionada a lombada ali, mas ela ficou tão baixinho que parece que ficou mais divertido ainda para alguns condutores de veículos passarem em alta velocidade ali. E só parar ali e ficar observando o risco que tem de ocorrer um grave acidente, como já ocorreu, né? Então, o pedido é para que o Departamento de Trânsito do município de Canoinhas faça uma análise e assim que o planejamento receba essas massas asfálticas que está para receber, que vá lá e faça ampliação desta lombada, porque quem de vocês conhece ali sabe que não há respeito naquela lombada que tem, porque ela não dá efeito nenhum quando você passar com os veículos ali. Então, seria isso a justificativa para diminuir a velocidade que tem em frente àquela empresa, onde é um fluxo enorme de pessoas ali. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Gil Baiano. Mais algum vereador inscrito? Só gostaria de fazer rapidamente uma referência ao projeto Maio Laranja, né? Eu vou explicar ele melhor na hora da votação, mas hoje é Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, para a gente marcar essa data de uma forma positiva, digamos, né? Eu fiz o projeto de lei baseado numa lei de uma colega vereadora lá de Indaial, né, que também apresentou esse projeto no seu município, e acredito que falar sempre e combater essa situação é o melhor caminho. Então, peço que, após a leitura, as comissões possam exarar seus pareceres e que a gente possa, de repente, votar ele ainda em maio, né? Aqui na Câmara nós vamos bolar alguma ação no que tange esse assunto, mas que essa lei possa se eternizar aí no nosso município e que ela possa livrar muitas crianças e adolescentes dessa situação tão complicada. Por se tratar de sessão remota, não haverá o grande expediente. Passamos à ordem do dia. Gostaria de deliberar com os colegas sobre a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei número 034 de 2020, que autoriza o município a firmar convênio para repasse de valores oriundos de emenda parlamentar ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Abre crédito adicional através do excesso de arrecadação e adota outras providências. Essa emenda é a emenda parlamentar do deputado Darcy de Matos. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, peço que os colegas vereadores que aprovam sinalizem positivamente para que a gente possa incluir na ordem do dia. Sendo assim, incluiremos então para a primeira votação o projeto de lei número 034 de 2020. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 034 de 2020, com emenda corretiva, que autoriza o município a firmar convênio para repasse de valores oriundos de emenda parlamentar ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Abre crédito adicional através do excesso de arrecadação e adota outras providências. Repasse no valor de R$300 mil. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos então à votação nominal, alertando que sim é pela aprovação e não pela rejeição.
Vereadora Camila Lima. Sim. Vereador Célio Galeski. Sim, senhor presidente. Vereador Coronel Mário. Sim, senhor presidente. Vereador Gil Baiano. Eu voto sim, senhor presidente. Vereadora Norma Pereira. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Paulo Glinski. Sim, senhor presidente. Vereadora Thelma Bley. Sim. Vereador Vilmar Studowski. Voto sim. Vereadora Zanesi Dreyer. Meu voto é sim. Sendo assim, está aprovado em primeira votação o projeto 034 de 2020 por todos os vereadores. Passamos aos requerimentos. Solicito a segunda secretária, a vereadora Norma Pereira, que realize a leitura dos requerimentos. Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas edis, boa noite aos internautas, aos colaboradores da casa. Apenas um requerimento hoje, requerimento número 430 de 2020, de autoria de toda a idilidade, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Itamar Zacaluzzi, secretário de Desenvolvimento Rural, solicitando informar quais medidas que estão sendo adotadas para minimizar os efeitos da seca aos produtores rurais do município. Coloco em discussão o requerimento número 430 de 2020. E passo a palavra ao vereador Coronel Mário. Cumprimento o senhor presidente, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pela sessão online, através da TV Câmara, os funcionários da nossa Casa Legislativa, senhoras e senhores, meu cordial boa noite. Senhor presidente, eu conversei nesse final de semana com o secretário de Desenvolvimento Rural, Itamar Zacaluzzi, e apesar da prefeitura já ter divulgado algumas ações que estão sendo feitas, eu perguntei para ele como que estava estruturado a secretaria para atender, porque a gente sabe, eu tenho inclusive parentes em localidades do interior, que em alguns locais a situação da seca está se agravando. E o secretário Itamar, inclusive, me falou que foi adquirido pela prefeitura um caminhão para futuramente ser utilizado para a coleta de dejeto suíno. Esse caminhão é novo, ele não foi utilizado, ele vai ser utilizado também para levar águas, enfim. Então, ele disse para mim que estão sendo melhorados os tanques para captação de água, enfim. Mas eu falei para ele que iria formular um requerimento até que nós tenhamos e possamos passar para a nossa comunidade, né, que muitas ações estão sendo executadas e, às vezes, não é de conhecimento de nós e diz, e também de algumas pessoas da comunidade, até para vocês terem a informação mais precisa para repassar. Eu, sinceramente, eu tinha visto essa matéria com relação à aquisição desse caminhão, mas que bom que pode ser utilizado, né? Eu já tinha conversado certa feita com o prefeito sobre nessa questão de seca na época, que nós tínhamos caminhão até para molhar as ruas, mas agora, em função da diminuição da vazão dos nossos rios, não podem nem coletar água para fazer isso. Mas, graças a Deus, tem dado uma chuvinha, tem amenizado. Pequenas, mas tem amenizado. Então, em face disso, né, eu formulei o requerimento ao senhor secretário, Itamar Zacaluzzi, para que nós tenhamos uma resposta de todas as ações que estão sendo desenvolvidas nesse momento bastante complicado com relação à seca no nosso município. Seria isso, muito obrigado. Passo a palavra ao vereador Gil Baiano. Como o nosso vereador Coronel Mário tem falado, é muito importante para que isso nós tenhamos conhecimento aqui na Câmara aqui sobre as ações feitas pela Prefeitura e por parte desses setores. Hoje a situação está caótica em todas as partes. A falta de água ela está sendo não somente no município, mas sim em toda a nossa região. Mesmo com as ações da Secretaria da Agricultura cavocando mais as fontes de lagoa, tanque que os produtores usam para
bebedouros de água do gado, está secando. Então, a situação tá caótica mesmo, né? Eu acho assim que, por mais com esse caminhão que eles possam fazer alguma coisa, ainda não vão conseguir atender a demanda dos nossos produtores de leite, principalmente, que nós encontramos mais a dificuldade, né? Antes nós tinha aí Paranazinho, que tinha uma falta de água potável para a população lá, foi resolvido. Encontramos hoje situações na localidade de Paciência dos Neves, a necessidade de um poço artesiano para que aquela população lá, aquela comunidade possa ter água potável. Também na localidade de Paula Pereira, outra situação caótica de falta de água. Mas é muito importante que eles informem-nos através desse requerimento aí, para nós saber como é que está os trabalhos. Às vezes está acontecendo e nós não estamos sabendo, né? A propaganda diz, a prefeitura está, você não está sabendo, a prefeitura está fazendo. Mas nós deveríamos saber, então, através de um requerimento, né? Nem todos estão ouvindo o rádio, né? Então, nós precisamos mesmo dessas informações. Mas também que esse requerimento seja respondido, porque eu me recordo que há 3 meses atrás, o vereador Coronel Mário fez um requerimento e parece que até hoje o senhor não recebeu essa resposta desse requerimento. Não sei se tem alguma coisa a esconder sobre as perguntas feitas ou foi um esquecimento, o que, mas passou os 3 meses e eu acho que a Vossa Senhoria, Vossa Excelência, não recebeu a resposta desse requerimento ainda, né? Mas que esse pelo menos seja respondido, então, né? Respeitando esta casa de lei aqui, essa casa legislativa, esses 10 vereadores aqui que trabalham em prol da sociedade do nosso município. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Gil Baiano. Continua em discussão. Passo a palavra ao vereador Coronel Mário. Vereador Gil Baiano, como o senhor me citou, tá? Com relação a requerimentos, eu tive conferindo minha pasta de requerimentos, respostas, enfim, e por força de lei, o município tem 30 dias para responder aos nossos requerimentos. Todavia, tem alguns que são tanto quanto mais complexos, a gente até entende, né, às vezes a dificuldade de ser feita uma resposta. Todavia, é extremamente importante que os senhores secretários, eu tenho respeito por todos, mas nós sabemos com as trocas que houveram agora, talvez tenha um pouco de dificuldade para responder, mas é importante que se façam essas respostas. Nós não temos por hábito convocar secretário para vir até essa Casa de Leis, questionar o porquê não estar sendo respondido. Sempre gentilmente, de uma forma fidalga, tem respondido, mas é importante esse seu aviso, vereador Gil Baiano, porque realmente algumas respostas, né, elas acabam ficando pendentes e talvez, de nossa parte, deva haver uma cobrança um pouco mais efetiva nesse sentido. Nós sabemos que, nesse momento de pandemia, a vereadora Zenici foi secretária de Saúde e tem muitas situações, né, de trabalho que acarretam, né, para formar, às vezes muito bem fundamentado, um requerimento de resposta que a gente recebe às vezes. Mas é importante que todos os secretários tenham essa percepção, né, o senhor prefeito municipal também, numa reunião, se possível, colocar isso para os senhores secretários, para que aquilo que ficou pendente, principalmente dos secretários que deixaram as suas pastas, que possa ser respondido. Seria isso, muito obrigado. Na discussão, passo a palavra ao vereador Gil Baiano. Analisando essas situações aí, eu tenho 3 requerimentos, isso já também do passado, que não foi respondido e tudo, mas eu acho uma falta de respeito com esta casa. Nós somos os vereadores dessa casa aqui, somos os representantes e o fiscal, né? Então, tem algo que precisa ser esclarecido. A gente não comentou muito sobre a questão do seu requerimento daquele passado lá, esperando a resposta, né? Mas a resposta não veio. E o que ocorreu, né? Os demais vereadores, não sei se têm conhecimento ou não, é que este britador, ele foi pago um valor em torno de R$70 mil para ser consertado. E ele trabalhou em torno de 4 meses e ele se destruiu novamente, esse britador.
E hoje eu tenho certeza que para recuperar esse habilitador não é mais 70 mil, ele vai para os 100 mil, né? E lá nesse habilitador tinha uma pessoa responsável que, além do seu salário base e seus direitos, ele recebia 30% de adicional por função e mais 40 horas por atender esse habilitador. E a empresa comunicou o secretário na época que estragou o habilitador que não daria a garantia dos trabalhos devido à má manutenção do habilitador. Quer dizer, que não foi feita a manutenção do habilitador. Além disso, as peças antigas do habilitador, né, partes delas evaporaram do local. Então, essa peça foi colocada a mesma, ou essa peça evaporou, foi para algum lugar, o que ocorreu? É uma peça de bronze, uma peça caríssima para você colocar. Apesar que a prefeitura talvez não utilizaria mais ou alguma coisa, mas é uma peça caríssima. Então, nós queremos saber, a empresa usou a peça velha ou realmente foi para o leilão, se foi feito o leilão, o que aconteceu? Então, era baseado nessa forma, aquele requerimento, certo? O porquê que a empresa vai dar garantia ou não vai dar? O que aconteceu? Por que não vai dar garantia? Né? Porque foi 4 meses, foram 70 mil reais, a sociedade que pagou isso. Né? Então, precisa de uma resposta sobre a situação. Apesar que hoje não está funcionando lá o local, mas foi pago e não funciona mais. Né? Então, seria isso. O requerimento era outro, mas a gente aproveitando que não foi debatido, por isso a gente bateu agora. Obrigado, vereador Gilbaiano. Passo a palavra novamente ao vereador Coronel Mário. Senhor presidente, eu não quero me estender muito, tá? Mas eu me comprometo, vereador Gilbaiano, amanhã mesmo a verificar, em face daquilo que o senhor colocou, é uma denúncia até relativamente grave, e caso desaparecimento de peças, formular, talvez o senhor, ou conjunto essa Casa de Leis, formular um requerimento para verificar se foi instaurado o devido procedimento administrativo para verificar se foi se sumiu realmente essas peças, enfim, eu não quero emitir um juízo de valor antecipado, porque como não recebi a resposta ao requerimento, eu não posso emitir formar uma opinião definitiva. Todavia, é importante, né, que a sua colocação, que o senhor trabalhou como secretário de obras, tem mais informações, é que se efetivamente, né, existe um fato ilícito, né, isso tem que ser devidamente apurado, né, registrado, inclusive, e amanhã mesmo o senhor vereador Gilbaiano vou verificar e daria uma resposta ao senhor com relação à sua indagação e também com relação a esse requerimento. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Por esse motivo que seria importante o requerimento, presidente. Seria isso. Obrigado, vereador Coronel Mário, vereador Gilbaiano. Eu sugiro que, de repente, possamos reenviar, agora de autoria de toda a edilidade, uma vez que é de suma importância o esclarecimento do fato, né? O vereador Gilbaiano fala em uma peça de bronze e tal, algo bastante valoroso, com certeza. Então, é importante que os fatos sejam esclarecidos e penso que o requerimento, sendo da autoria de toda a edilidade, ele ganha ainda mais força, apesar de que sabemos que tem requerimentos mais difíceis de responder, mas levar 3 meses para uma resposta era muito difícil o requerimento. Olha, uma dificuldade extrema. Então, acredito que possamos reiterar, né, e pedir para que isso venha à tona e que a gente possa fazer a devida fiscalização desse fato. O vereador Célio levantou a mão, então eu passo a palavra ao vereador Célio Galeski, posterior ao vereador Coronel Mário. Senhor presidente, colegas vereadores, mas eu acho que não ficou muito claro para mim com relação à questão da garantia. Porque essa peça que o senhor se refere, vereador Gilbaiano, a peça que quebrou lá já havia sido substituída? Como é que funciona? Essa de bronze que o senhor estava falando, né? Porque
se essa de bronze estava na Secretaria de Obras, não era a peça que foi trocada? Daí essa é a minha preocupação. Eu acho que aí nós tínhamos que realmente formular um requerimento. Eu não lembro do teor, vereador Coronel Mário, desse requerimento que Vossa Excelência havia feito, mas eu acho que amanhã a gente deveria olhar com mais calma tudo isso para verificar. Essa peça que não está na Secretaria de Obras havia sido substituída e é essa que quebrou? Por que quebrou? Sabe, senhor presidente? Então, amanhã eu gostaria de estar à tarde aí na Secretaria, na Câmara, pelo menos no final da tarde, para a gente poder verificar, né? E se há algum requerimento, o requerimento que não foi respondido, o que estava nele? O que estava sendo questionado, vereador Coronel Mário? Se era sobre essa peça, se era apenas pela garantia, enfim, né? Amanhã eu gostaria de estar aí para a gente, de repente, sentar e conversar todos juntos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Célio. Passo a palavra ao vereador Coronel Mário. Vereador Célio, hoje mesmo posso encaminhar para o senhor cópia do teor do requerimento, talvez o senhor... ele era um pouco extenso, esqueceu, não vou dizer esqueceu, mas com o passar do tempo talvez não tenha o pleno conhecimento dos termos que foram utilizados, tá? Mas realmente indagava com relação a um suposto, tá? Troca de uma peça lá no britador, a questão do britador estar parado e também indícios que essa peça poderia ter sido substituída e desaparecido por ter sido peça de bronze. Esse foi o questionamento. Mas o senhor me permite, presidente, antes de formular um novo requerimento, amanhã eu me comprometo a verificar a situação, repassar para o senhor, vou conversar na Secretaria de Obras a questão da resposta e sem entender, né, que não houve vontade de responder ou por algum motivo, talvez em função da pandemia, a gente entende, houve mudança de secretário, houve uma série de intervenientes no processo. Se houver a necessidade, com certeza, reiteramos amanhã esse requerimento. Mas eu entro em contato com o senhor já no início da tarde com uma resposta um pouco mais conclusiva com relação aos questionamentos que estão sendo feitos. Continua em discussão. Então, não havendo mais quem queira discutir, passamos à votação do requerimento número 430 de 2020. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 430 de 2020. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, vereadora Norma Pereira. Passamos às explicações pessoais. Solicito informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Passo a palavra à vereadora Zenici Dreyer. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, internautas que nos acompanham, toda a assessoria da Casa de Leis. Quero fazer uso da palavra para prestar a minha homenagem a todas as assistentes sociais, aos assistentes sociais, pela comemoração do Dia do Assistente Social, que foi no dia 15 de maio. Essa Casa de Leis foi privilegiada, né, nessa gestão, contando com 2 assistentes sociais. Eu quero dizer que o município de Canoinhas conta com excelentes profissionais em todas as políticas públicas, né? Nós temos o privilégio de ter assistentes sociais, um número significativo na política de saúde. Desculpa. Na política de assistência social, na política de habitação, na política de educação. Então, é um município que sempre foi lembrado quando nós discutíamos no âmbito do Estado de Santa Catarina, junto ao Conselho Regional de Serviço Social, pelo número de assistentes sociais atuando nas diferentes políticas. Isso faz a diferença, né, no trabalho junto à sociedade. Então, quero deixar a minha homenagem a todas essas profissionais, esses profissionais, e ler uma mensagem aqui da Luísa Erondina, que é assistente social e deputada federal. Cumpre, pois, ao serviço social como uma das expressões da sociedade brasileira, enquanto área de conhecimento e de ação profissional, atualizar seu referencial teórico, reciclando seus instrumentos de análise e de intervenção, com vistas a adequá-los às novas exigências de uma realidade complexa, com um acelerado processo de mudança, no que tange aos assistentes sociais, como profissionais
e enquanto sujeitos coletivos de ação política. É necessário que se repensem sua prática e a contribuição que poderão dar à construção de um projeto político de sociedade capaz de consolidar e ampliar as conquistas democráticas, fazendo do Brasil uma nação justa, livre e soberana. Eu escolhi essa frase porque ela fala justamente da mudança, né, do quanto que o profissional de serviço social precisa estar se reciclando o tempo todo, buscando conhecimento, adequando a realidade, e agora, em tempos de pandemia, mais que nunca, né, todos esses profissionais tiveram que se reinventar para poder atuar da melhor forma no sentido da garantia de direitos. Então, fica a minha homenagem a todos esses profissionais. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Zenessi. Passo a palavra ao vereador Coronel Mário. Senhor presidente, eu não quero me alongar, eu já falei hoje na sessão com relação a alguns requerimentos, enfim. Mas eu formulei hoje na parte da tarde e agradeço a nossa Secretaria Legislativa, através do funcionário Daniel, com relação a um assunto que é bastante recorrente já há muito tempo nessa Casa de Leis, referente à lei complementar que trata da reserva não edificável nas rodovias. Eu conversei com... Esse assunto é recorrente porque quando houveram algumas pessoas, eu não sei exatamente o ano, nessa Casa de Leis, né, questionando essa situação. Na época, o senador Jorginho Melo havia apresentado um requerimento diminuindo a faixa de domínio de 15 para 5. Isso tramitou no Congresso, enfim, e o presidente da República sancionou em novembro. Quando foi sancionado, eu formulei um requerimento ao secretário Rafael, né, pedindo, na medida do possível, para analisar a edição de um projeto de lei. Eu estou, talvez me antecipando, mas eu solicitei à Secretaria Legislativa para incluir amanhã para leitura. É um projeto de lei, porque com a mudança da própria Secretaria de Desenvolvimento, o atual secretário João, eu conversei com ele durante essa semana a respeito, e até em função da própria celeridade e da recorrência de um assunto tão importante, que tem tantas pessoas preocupadas, eu formulei um projeto de lei, vai ser lido amanhã, né, para análise das comissões, dos demais vereadores, com relação à faixa de domínio, né? Existem entendimentos, tá, que podem ser de origem legislativa, né? Alguns municípios já estão regulamentando isso e muitas pessoas estão me questionando, né, desde o primeiro momento em que nós falamos ou tratamos disso através do requerimento, por que ainda não foi regulamentado aqui no município. Então, eu apresentei um projeto de lei, ele vai ser lido amanhã, eu até iria esmiuçar um pouco mais a questão justificativa do próprio projeto, mas só estou antecipando porque é um assunto que vai ser bastante debatido nessa Casa de Leis. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Coronel Mário. Mais algum vereador inscrito? Então, não havendo mais nenhuma inscrição, quero parabenizar novamente, já parabenizei a todas e todos os assistentes sociais na sexta-feira, em nome das queridas colegas vereadoras Zenessi e Thelma, mas em nome do Poder Legislativo, deixo aqui mais uma vez todo o nosso respeito a essa classe que tanto labuta e tanto traz resultados no nosso município e em todos os lugares por onde passa. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 19 de maio, terça-feira, às 19 horas, por meio também de videoconferência. Boa noite a todos, muito obrigado aos internautas, parece que o Cláudio, sim, sempre presente, estava hoje acompanhando também virtualmente, a secretária Kátia Oliskovski, enfim, a todos que nos acompanharam, nosso muito obrigado. Boa noite a todos e até amanhã.